Muito bem, este é o Conexão Futura, ao vivo aqui na tela do canal Futura. Na internet eu mostro para você o nosso especial aqui do Conexão, onde você encontra aí todos os nossos episódios mais recentes estão aqui. Você pode assistir quantas vezes quiser e compartilhar também nas suas redes sociais. O programa de hoje vai estar aqui em breve, hein? Então fique ligado para poder também assistir mais uma vez o nosso programa de hoje. Bom, no primeiro trimestre de 2015, o Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República registrou 4.480 denúncias de violência sexual contra crianças e adolescentes. Um outro levantamento feito pela Polícia Rodoviária Federal identificou quase 2.000 pontos vulneráveis à exploração sexual de crianças e adolescentes nas nossas rodovias brasileiras. De acordo com esse estudo, os pontos vulneráveis são ambientes ou estabelecimentos em que há adultos se prostituindo, falta de iluminação e ausência de vigilância privada, além de serem locais de parada costumeira de veículos e de consumo de bebida alcoólica. E normalmente os mais comuns são lanchonetes e postos de combustível. A gente sabe que a rua sempre foi um elemento essencial aí para a identificação de espaços de exploração e também para a criação de políticas públicas de combate a esse tipo de violência. Entretanto, com a popularização das redes sociais, o aliciamento, a negociação e a marcação de encontros ganha outras proporções no espaço virtual. E é sobre esse assunto difícil, delicado e tão importante que a gente vai falar no Conexão Futura de hoje. Então, para essa conversa, a gente recebe aqui no estúdio, ao meu lado, está a Estela Scândola, que é professora e pesquisadora da Escola de Saúde Pública do Mato Grosso do Sul. Bem-vinda, Estela, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada. Também conosco no estúdio está a Adriana Duarte Araújo, coordenadora do coletivo Mulher Vida. Bem-vinda, Adriana. Obrigada. E ainda fala com a gente daqui a pouquinho a Juliana Cunha, que é coordenadora da SaferNet, vai entrar em conexão conosco diretamente da Bahia. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite para tirar suas dúvidas, compartilhe sua história com a gente, mande mensagens, comentários e opiniões nas redes sociais do Futura. Já mostro para você o nosso facebook.com/canal Futura Oficial, que está aí na sua tela, que você pode curtir, comentar e compartilhar as nossas postagens. Aqui você pode já curtir esse post especialmente que é dedicado ao programa de hoje. Também mande mensagens para a gente no Twitter, em @canal Futura. Você tem até 140 caracteres para mandar a sua mensagem. Tem também o WhatsApp no seu celular. Salve aí o Canal Futura nos seus contatos em 21 968 66844, esses numerozinhos que estão aqui embaixo. Ou ainda temos o nosso telefone fixo como uma opção para você entrar em contato conosco no 0 Operadora 21 2273 5020. Enquanto você manda o seu recado, já começa o nosso bate-papo aqui no estúdio. Mais uma vez, bem-vindos as duas aqui ao Conexão Futura. Quero começar ouvindo a Estela, que tem um levantamento feito em Mato Grosso do Sul, especialmente dedicado a essa questão. Você acompanha a questão da exploração sexual já há um tempo. De que forma, então, Estela, tem sido um empecilho, uma dificuldade para verificar esses casos com a migração, né, dos casos de exploração, de aliciamento de menores para as redes sociais? Nós temos pesquisa já faz algum tempo, desde os anos 90 que a gente começou a pesquisar a questão da exploração sexual, por exemplo, na época vinculada aos setores turísticos. E a gente vai percebendo que com as mudanças tecnológicas tem mudado essas dinâmicas da exploração sexual. Muito embora ainda a gente tenha características próprias, por exemplo, a exploração sexual vinculada a algum setor produtivo, como, por exemplo, as grandes obras, ou vinculado ao setor sucroalcooleiro, ou vinculado às estradas. Mas o que é importante é que as dinâmicas de aliciamento mudaram. Né? Então, a gente não tem mais aquelas figuras emblemáticas que era o ponto de rua. O ponto de rua, ele vai acontecer em alguns setores para distribuição de propaganda ou vai acontecer só para o ponto de encontro. Mas a gente não vai ter mais aquelas figuras que tradicionalmente nós víamos nos filmes, nos programas, nas denúncias, que eram aqueles pontos ostensivos com a presença de criança e adolescente. Então, essa dinâmica ela mudou radicalmente e isso é um desafio imenso para a rede de proteção, né? Então, as crianças não estão mais nesses pontos porque os aliciadores vão até esses pontos, fazem contato com os exploradores e a partir da rede social se articula esse contato. Porque também em alguns setores a gente percebeu isso, que além das crianças e adolescentes não estarem em seus pontos,
o processo de aliciamento acontece via celular. Então, aquilo que há 5 anos atrás a gente diria que um notebook era um bom presente para uma adolescente em situação de exploração sexual, hoje não é mais, ele é o celular, porque o celular faz tudo. Então, a rede social, ele é o ponto de contato para esse aliciamento, para essa marcação do encontro. Então, a gente não vai... E quando a rua acontece, ela não vai acontecer de forma ostensiva e num tempo prolongado. Você não tem mais aquela presença daqueles adolescentes que ficam nas ruas esperando pelo programa sexual. Esse programa sexual vai ser agendado via internet. Adriana, e nesse momento, então, de pensar, né, na prevenção ou na abordagem, de pensar em como evitar isso junto aos jovens, quais os principais desafios, já que isso fica mais difícil de ser constatado, né, como a Estela aponta? Eu acho que a gente vive o desafio de discutir sexualidade, né? Ainda é motivo de sigilo nas famílias, os pais falam pouco com os filhos sobre isso. Então, o adolescente, ele vai para esse mundo da internet, como vai para todos os espaços da vida dele, desprotegidos por falta de informação. E me parece que a gente acha que informar sobre sexualidade é dar um passe para que se faça sexo, né? Pode ser também, porque o direito da saúde sexual da criança e adolescente, ela está prevista em lei, né? Então hoje a gente tem os direitos sexuais e reprodutivos, inclusive a gente nem gosta de dizer reprodutivos, porque parece que ele surge apenas para controlar a questão da fertilidade, né, e da gravidez na adolescência. Mas um adolescente consciente, informado, que sabe o que é seu corpo, que se respeita, que se descobre, né, nessa busca da adolescência, que se sente livre para se conhecer, para se masturbar, para ter suas relações sexuais, para se proteger com camisinha, para pedir informação a quem quer que ele acredite e que ele goste, né? Ele é um adolescente mais empoderado. Então, a gente, na verdade, ainda deixa os nossos adolescentes, sobretudo as nossas adolescentes meninas, mal informadas sobre sexualidade, porque a gente acha que é um passe livre para se fazer sexo. Então, é uma cultura que, ao mesmo tempo que no externo é uma cultura bastante sexualizada, porque a mídia sexualiza tudo, né? Sexualiza carro, objetos, celulares, tudo hoje está em torno desse corpo sexualizado. E dentro das casas há um rito ainda, né, do passado ainda, desse corpo dessa mulher que deve ser virgem, né? Então, eu acho que o diálogo começa com os direitos sexuais, começa informando sobre sexualidade ao adolescente. Muito bom. Vou chamar também agora para a nossa conversa, então, a Juliana Cunha, que é coordenadora da SaferNet. Juliana, bem-vinda mais uma vez à Conexão Futura. Tudo bem com você? Olá, Cristiano, e a todos aí no estúdio. Bom, a gente sabe que a SaferNet é essa organização que defende os direitos humanos na internet. Eu queria saber de você, então, de que forma é possível pensar em prevenção, né, da exploração sexual por meio dessas ferramentas tecnológicas, Juliana? Um novo contexto aí, né? E um contexto que os adolescentes têm entrado cada vez mais cedo, enfim, com as redes sociais, inclusive meninas que são pré-adolescentes, 9, 10, 11 anos, que já têm perfil em redes sociais. E aí, de fato, a gente precisa educar as pessoas, e especialmente os pais, que muitos deles não nasceram e não conheceram desde o princípio a internet, tiveram que aprender a usar e alguns ainda têm muita dificuldade, mas educar para o fato desse espaço que é público. Então, é preciso que os pais estejam atentos ao que os filhos vivem na rede, a com quem eles conversam, e ter os mesmos cuidados que eles teriam em outros ambientes. Então, a internet é um espaço público como outro qualquer, como é a rua, como é, enfim, uma praça, e ele precisa estar ali por perto, acompanhar, conversar com os filhos sobre o que eles vivem na rede, ter consciência de que esse é um espaço público, onde as mesmas regras valem. Se você comete um crime, você também pode responder por esse ato nesse ambiente, que o anonimato é uma falsa crença, inclusive, né? Mas, na verdade, não existe anonimato na rede. Então, eu acho que é conscientizar os pais, os educadores, de modo que eles possam guiar melhor o uso que os seus filhos e alunos fazem da internet.
Agora, Juliana, a Safernet faz esse acompanhamento, né, em relação às denúncias de violação dos direitos humanos na internet. A gente sabe que, infelizmente, a questão da pornografia infantil e também da exploração sexual de crianças tem aparecido muito como entre as principais denúncias. Sim, nos últimos anos, pornografia era a principal denúncia recebida, pornografia infantil. Ano passado isso mudou, porque a gente teve aí uma mudança, especialmente com as eleições, e tivemos muitas denúncias de racismo e de xenofobia. Então, outras violações de direitos também têm crescido nos últimos anos no Brasil. Mas a pornografia infantil ainda é, sim, um tema que merece que a gente olhe com cuidado, porque, de fato, o que a gente percebe é que tem um fenômeno aí que é a produção de nudez pelos próprios menores de idade, que são o que ficou conhecido e viralizado como o manda-nudes, e isso também contribui para a produção de imagens de sexo de nudez envolvendo menores, quando eles próprios produzem essas imagens. Isso é uma novidade e, de fato, a gente percebe que muitas plataformas, inclusive aplicativos de celulares, têm sido usados para trocar esse tipo de conteúdo, de foto e vídeo de sexo e de nudez envolvendo menores de idade. Então, é um desafio também educar essa geração para usar esses ambientes, usar com responsabilidade, para ter cuidado com o seu próprio corpo e também, claro, responsabilizar as pessoas que estão não só produzindo, como distribuindo pornografia infantil na internet. Sem dúvida. Juliana, eu peço que você aguarde um pouquinho, continue conectada conosco, voltar aqui para o estúdio e já volto a falar com você. Estela, essas questões de a própria criança produzir essa foto, né, muitas vezes, como disse a Adriana também, de não ter essa consciência do que pode acontecer a partir do momento que envia essa foto, isso tem que ser discutido em casa, então, né? Porque, na verdade, a gente está no momento agora que as crianças, elas estão sendo inseridas no mundo através do consumo. Então, ela também vai consumir, ela também vai ser sujeita de um número de propagandas alarmantes sobre consumo e ela também quer estar neste mundo. Então, assim, é muito importante que a gente diga que não é só uma questão só da família, existe um mercado atrás de supervalorização desse corpo infantil, como diz a Adriana, de um corpo sexuado que é sobrevalorizado na nossa sociedade. Né? Então, quando você coloca uma criança para fazer a propaganda, para que ela consuma, né? É muito importante do que a gente está falando. Né? Uma discussão, por exemplo, sobre as bonecas, que antes as crianças usavam a boneca para o exercício da maternagem, as meninas usavam, hoje elas usam para ser o exercício da menina que consome a mini saia, que consome o carro. Hoje, as Barbies de hoje não é mais para maternagem, é uma Barbie que consome, que é chique, que tem um cabelo, que tem uma roupa. Ou seja, a gente está criando um mundo para a criança em que ela é, na verdade, vista como consumidora. O que significa? Este corpo sexuado da criança também é visto como uma mercadoria. E esta criança, ela vai se submeter a isso, não porque ela quer ficar nua, mas porque ela quer estar junto com aquelas pessoas. Então, assim, quando você vira essa moda do nude, né? Essa moda da nudez que está sendo colocada, se ela não se coloca nisso, ela está excluída desse processo, deste grupo. Então, a gente tem que entender que existe um mercado por trás de tudo isso que incentiva essa criança a querer ser aparentemente apresentável para um determinado grupo estar inserido. Quando a gente percebe isso, fica mais fácil a gente compreender por que é que essas crianças estão sendo usadas. Né? E é muito importante também a gente lembrar que este mercado ele vai operar com esse imaginário da criança que quer ser aceita, que quer ser querida, que quer fazer parte do grupo, que quer ter afeto. Ou seja, ela quer estar neste grupo, né? Eu me lembro de uma situação muito interessante de uma menina de 16 anos que dizia assim: se eu não fizer isto, eu não vou conseguir o programa. Ou seja, o que ela está dizendo? Eu vou fazer o programa, mas se eu não me submeter a fazer um nude coletivo para todo o grupo do WhatsApp, eu não vou conseguir o programa. Então, assim, esse mundo do mercado sexual, ele está muito conectado com os outros mundos do consumo. Ele não é um mercado sexual isolado, ele é um mercado sexual que está junto com os outros mercados do consumo.
Adriana, um pouco dessa discussão, né, eu acho que vai mais para trás, a gente dá um passo para trás e repensar um pouquinho, não só o meio, né, seja no ponto, no bar, ou seja, através da tecnologia, eu acho que é um pouco de discutir o papel mesmo, né, de como a pessoa pode ter noção do próprio corpo, como as famílias têm que discutir, talvez desmistificar um pouco a questão da discussão sobre sexualidade e também de como a criança, quando manda um nude, supostamente, manda sua foto expondo o corpo, ela não vai ter, de fato, a noção do adulto, quando recebê-la, a reação que vai ter, né? Acho que a gente discutir um pouquinho mais isso lá atrás, seja qual for o meio pelo qual pode chegar essa discussão, né? Eu acho que a gente está falando de adolescências, né? Eu acho que a gente tem uma grande dificuldade, não no Brasil, no mundo inteiro, de falar dessas mudanças e de falar o que é essa adolescência hoje, né? Eu fui uma adolescente em 1980, né? Então, o que era a adolescência em 1980? Era uma adolescência aguerrida, ligada a movimentos sociais. Um outro momento histórico, né? Mas também de experimentar drogas, de experimentar sexualidade, de partir também para conhecer esse país que até então vinha, né, de uma ditadura. O que é essa adolescência hoje? Como é que a gente lida com a adolescente? Porque eu trabalho com adolescente há um tempo e às vezes, eu tenho muito cuidado com o meu discurso para não virar um discurso conservador, né? Porque, às vezes, a gente, na proteção da infância, a gente tolhe esse movimento natural da infância. Então, é muito difícil você hoje dizer, o que é natural? É a nudez na internet, que é natural? O que é que não é natural? É a violência sexual? Porque passa pelo respeito aos corpos, né? Em tese, a gente deveria respeitar um corpo nu ou um corpo vestido, né? Então, esse adolescente, ele está se experimentando. Enquanto que na minha época a gente botava um batom e a gente botava o busto para fora e a gente ia, né, fumar e beber porque a gente podia, porque ninguém proibia, hoje eles querem mostrar na internet que o corpo é deles, que eles são sexualizados, porque a gente sexualiza essa sociedade, e que elas são meninas quentes, meninos quentes, né? Ao mesmo tempo, a gente finge que não há ali uma discussão sobre saúde sexual, né? Ali está imposto várias questões para que a gente reflita enquanto adulto, porque parece que a gente está sempre fazendo essa discussão da adolescência, dizendo o que é melhor para essa adolescência, né? Então, às vezes, você se pega reprimindo essa adolescência, né? Não faz isso porque vão te abusar. Não põe essa saia. E aí eu fico me perguntando, a gente na década de 70... feminista, né? A gente botando os seios para fora, a gente indo para o movimento. Então, eu acho que a questão não está na exposição do corpo. A questão está em como o corpo é tratado na mídia, enquanto o corpo vira coisificação e mercadoria, enquanto sexualidade passa por dois parâmetros, moral e liberação, né? Então, a gente tem que encontrar um meio termo para essa discussão e ouvi-los, né? Mas aí também é uma questão de gênero muito importante, né? Por que você não vê os meninos se expondo? Por que os meninos não estão mostrando os pênis na rede social? Porque ainda é um local de gênero, ainda é uma coisa do corpo da mulher, né? Coisificado, transformado em objeto. E aí essa menina, né? Ela, para se inserir nesse contexto, porque ela também quer ser essa adolescente, né? Descolada desse processo, ela por vezes se pega nessa, vamos dizer, nessa violência sem nem se perceber dentro dessa violência. Bom, é uma discussão que a gente poderia seguir o resto da tarde, de fato, né, para tentar chegar a não conclusão alguma, mas para provocar reflexões aí para quem tem em casa também. Eu tenho que voltar a chamar a Juliana, que está falando com a gente diretamente lá de Salvador, na Bahia. É isso, Juliana? Isso mesmo, Cristiano. Juliana, o seguinte, a gente falando um pouquinho aqui sobre a questão da legislação, né? A gente sabe que o Marco Civil da Internet foi importante para regular a questão das responsabilidades. Agora, juridicamente, de que forma, e a partir do momento em que há uma denúncia, uma constatação de que há essa coerção ou um esquema de exploração sexual a partir da rede social da internet, de que forma aí o nosso trâmite jurídico brasileiro permite as investigações avançarem? A gente ainda está a passos lentos compreendendo que uma violação, independente de onde ela ocorra, é sempre uma violação, é sempre um crime. Então, a internet, as pessoas ainda não se deram conta
de que, a depender do tipo de atitude, de conduta que você tenha, você está, assim, violando o direito de alguém nesse espaço. E a produção de nudez, por exemplo, e esse eu acho um tema super importante, necessário, e concordo com o que as convidadas trazem a respeito dos adolescentes hoje, de modo geral, ainda não são vistos quando são compartilhados sem o consentimento, porque o que é problemático é exatamente isso, é quando uma jovem, num contexto de namoro, de paquera, de descobertas, produz algum tipo de imagem de si e isso é compartilhado por um terceiro sem o consentimento dela. Então, muitos ainda não percebem que o que eles estão cometendo é um crime. E pode se configurar um crime de pornografia infantil, porque envolve menores de idade, e também um crime aí que afeta a própria honra e dignidade sexual dessa vítima, que nós temos alguns números na SaferNet, 81% das meninas, das vítimas que nos pediram ajuda eram meninas, então esse é uma violação de gênero. Bom, a gente está com um probleminha na conexão da Juliana, só reforçando a informação que ela acabou de passar, que é importante, 81% das vítimas que pedem ajuda são meninas, é isso, né, Juliana? E é uma violência de gênero, a gente conclui isso. Os meninos produzem nudes, mas eles não sofrem com as consequências do compartilhamento dos nudes. As meninas, sim. As meninas são julgadas, passam a ter problemas ao ir para a escola ou com a família. Então, elas sofrem um prejuízo grande. Tivemos casos, inclusive, de suicídio envolvendo meninas que tiveram suas imagens vazadas na internet. Então, esse é um problema que pode ferir a dignidade sexual dessas meninas e tem que ser encarado como um crime. O Marco Civil garante o direito de que elas possam acionar o próprio serviço, a própria empresa onde está hospedado esse conteúdo e solicitar remoção. Não é preciso um mandado judicial. Esse é um direito importante que foi conquistado pelo Marco Civil, mas a polícia e as autoridades, de um modo geral, precisam encarar isso como um crime sério. A justiça também precisa julgar com mais severidade esses casos que envolvem compartilhamento sem consentimento da vítima. E aí eu acho que é muito importante, sim, que as autoridades estejam capacitadas para investigar esse tipo de crime e que também o judiciário entenda que essa, sim, é uma violência que fere a dignidade sexual das vítimas. Muito bem. Juliana, eu preciso me despedir de você, mas, como sempre, um prazer conversar com você. Muito obrigado por ter participado do Conexão conosco hoje. Um abraço. Obrigada. Até. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa o site da SaferNet, que faz um trabalho muito bacana de acompanhamento em relação à defesa dos direitos humanos aqui no nosso país. Está aí safernet.org.br na sua tela para você acessar. Aqui você pode fazer denúncias de crimes na web, saber mais sobre orientação, seja você aí jovem, pai, educadora. Aqui tem muita informação também sobre os indicadores que estão disponíveis aí a partir dos crimes registrados na web. E eu quero mostrar também rapidamente aqui o site do coletivo mulhervida.org.br, representado aqui no estúdio pela Adriana, que você também pode aí buscar outras informações sobre essas discussões tão importantes que a gente começou aqui a tatear, mas nosso tempo voa na TV, eu preciso já me despedir das duas. Stella e Adriana, obrigado pela presença aqui no estúdio comigo. A vocês. Sempre um prazer conversar com vocês. Prazer, Cristiano. Valeu. Bom, você de casa, eu te espero então aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde. Também temos exibições 00:30 e 7h30 da manhã, ou ainda um encontro marcado qualquer hora do dia e da noite no site do Futura. Só registrando aqui, antes de terminar, importantíssimo, Disque 100 é o número da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para qualquer tipo de violação contra os direitos humanos, seja de exploração sexual de crianças e adolescentes ou qualquer outro. Disque 100 está aí, ligação gratuita de qualquer lugar do Brasil, tá certo? Dado o recado, um abraço e até a próxima.